primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e vi que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava. Ele disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão, e um pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Aleluia, 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 caríssimos irmãos e irmãs, para que nós chegássemos aqui hoje, foram precisos 40 dias. 40 dias para que assim celebrássemos a nossa Páscoa anual. Porque toda semana celebramos a nossa Páscoa semanal, mas tem anual. O tempo que a gente reacender chamas, o tempo que a gente refletir, olhar mais para a gente, o tempo que a gente mergulhar dentro do mistério. E este mistério é o homem, é a pessoa humana, que como nós veio ao mundo para uma missão. Porque a gente veio ao mundo para uma missão. E como cada um de nós, ele também foi batizado. Foi batizado. Ele recebeu o que nós todos recebemos, o Espírito Santo. Através dele nós nos tornamos filhos e filhas adotivos de Deus, amados de Deus. Amados de Deus. E este homem veio ser o Deus de Deus. Este homem veio ser exemplo de obediência para quem é desobediente. Este homem veio ser tudo que Deus desejaria de nós, obras de suas mãos. Ele veio ser tudo. Entendeu que não poderia passar pela vida sem ser bom, sem fazer bem. Não veio para desdenhar de ninguém, não veio amar, para condenar as pessoas, para julgar, para criticar. Ele veio simplesmente amar e amou as pessoas do jeito que elas são, sem querer mudar nada. Porque quando se sente amado, quando nós amamos, nós mudamos.
Por isso que fica a celebração do amor. Se nós o amamos, nós o damos. Nós nos corrigimos. Nós tentamos corresponder a uma reciprocidade. Uma pena que as pessoas não entendem verdadeiramente o que é o amor. Mas por amor a gente muda. Por amor a gente se direita. E o amor veio nos ensinar a amar, sem exigir nada, não exigiu nada. Simplesmente se fez homem entre os homens, para ensinar os homens uma grande lição, que a vida é muito preciosa. A vida é dom, a vida é presente, a vida é dádiva de Deus. Valorizar a vida foi a sua meta. Levantar a vida foi meta. E foi o que ele fez, levantou tantas vezes. Atrair essa lição do filho de um pai. Atrair os que são filhos e os que não são a ele, Pai. Senhor de todos, Senhor da história, Senhor do tempo, Senhor da vida. E nós temos 40 dias para que hoje, no meio da semana, nós pudéssemos aqui com hinos de louvor. Pudéssemos mais uma vez fazer o que a gente sempre faz no domingo. É tocar o ouvido para ouvir. É tocar o ouvido para ouvir. Porque quem ama, ouve. Quem ama, ouve. Quem ama, dá atenção. Quem ama, senta para ver o amor. É bom contemplar o amor. Quando as pessoas nos amam, elas ficam, às vezes a gente fica sem jeito. Porque elas estão trabalhando muito para nós. Porque nos ama. Contemplam a beleza que a gente é. E Deus é assim. É amor. Contempla a vida do jeito que ele criou e pensou. Não desgruda o olhar da sua obra mais prima, que é o ser humano. E é o que nós aqui celebramos sempre. O olhar de Deus sempre voltado. O amor, sempre disposto a amar. Eu me enxergo de hoje, o primeiro dia da semana. E os 40 dias foram dias de a gente redescobrir-se de novo, nos chamados a amar. E se nós de fato amamos, mudança acontece. Mudança acontece. Não dá para continuar ferindo o amor, maltratando o amor. Não dá. Ou agimos com direito e princípio, toca de vez. Mas o desejo de Deus é que nos amamos. Nós nos endireitemos. E sejamos para Ele o que Ele é para nós. Ele é Deus. E nós somos o seu povo. 40 dias. Aí começamos a Semana Santa, com o domingo de Ramos. Os ramos lançados ao chão, vestes lançadas ao chão, profundo reconhecimento. Este é o homem que nos fez rir, que fez, apesar da tristeza que a gente sente, redescobrir a beleza do sorriso. Como é bom tirar o sorriso de alguém que há muito tempo não tinha, por causa das coisas que tem passado ou que passou. Este homem tirou os sorrisos. Esse homem levantou o que estava no chão, pela simples presença, pela simples atenção, pelo cuidado de olhar para a pessoa humana, entender, retratar no chão.
E Ele fez de um jeito que talvez nós nem consigamos fazer. Mas Ele fez. Se fez próximo a mim, até daquele que me trai. Ele enche os olhos lágrimas, depois que o diabo entra no coração de Judas. E a dor maior foi a traição. Talvez muitos de nós nos pregamos a traição. Como é difícil suportar traidor. A mágoa surge, o ressentimento. A gente não consegue olhar mais com clareza para ele, para ela, traidor. A gente se torna inimigo. Uma traíra é uma coxinha distante de mim, mas ele não. Até isso ele ensina. Com lágrimas nos olhos, olha para Judas e o chama de amigo. A dor maior dele foi porque ele muito amava Judas, como amou todos os outros, como ama cada um de nós. A gente fere a Deus não é pela nossa traição. A gente fere a Ele porque Ele amou, nos ama. E Ele chora. E assim, o homem perfeito entre os homens, que eu via tempos depois, crucificam. Solta Barrabás. A gente acompanhou todo esse processo do que é perfeito, se fazer imperfeito pela injúria humana. Pela injúria humana. Quem passava perto viu um homem, viu uma figura surada, sanguentada, ferida, marcada pela miséria, pela pobreza, pela dor humana. Tem aspecto de homem demais, porque o sofrimento foi enorme. Mas guardou ele em silêncio. Diante das acusações, diante das blasfêmias, diante da zombaria, ele deu uma resposta em silêncio. Não há como. Palavra jovem ainda. Você não rebate o perverso. Você silencia. Você silencia como alguém que sente dentro da gente quando brinca com a gente. Há amores, há relações em que brinca. Faz coisas para você reagir. Que é o que eu elevo. Quando a gente reage, não dá para ter a ele. Não dá para ter, influencia. Sai. Ele silenciou. Não silêncio morro, mas o silêncio fecundo. Porque ele está dentro de um auxílio. Assim como nós devemos saber que nós temos um auxiliador, que acordado é, que não dorme. Aquele pode zombar, aquele pode decidir veneno, aquele pode fazer o que quiser, mas eu tenho um auxiliador. A lei do retorno não existe. Ninguém fica no restaurante para pagar uma conta depois que come. Não. Ninguém entra no restaurante para não pagar uma conta, tem que sair pagando. Então, até isso nos ensinou perfeito. Silêncio. Na hora da entrega total, Pai, em tuas mãos eu entrego. Tuas mãos eu entrego. Meu espírito, aquilo que a gente recebeu, o que a gente tem faz a gente nós movimentar, falar, ver,
faz a gente sentar, ficar de pé, ouvir, sentir. O Espírito Santo em nós faz com que haja esse movimento. Então, o movimento que até então estava comigo, agora vai estar em tuas mãos, porque a Bíblia está nas mãos de Deus, pela sua onipotência. E assim Jesus entrou, não seja de silêncio. O silêncio envergonhou toda a igreja. Maltratados, roubaram o amigo fiel. Das horas das trevas, quando acorda de madrugada e dirige a ele. Aquele que sabe quando quer o jogo, porque algo está resolvido. Humanamente ferido, humanamente estragado, mas voltado para ele. Auxílio teu, auxílio nosso. É a ele que nós recorremos. É ele que fará o que tem que ser feito. É ele que dará a resposta para tantas perguntas que nós não sabemos responder. Quem responde? Ele dá a resposta. E a igreja contemplava logo depois a sua entrega total. O seu amor foi tão grande que não pensou duas vezes. Mesmo quando diante do Pai, na sua oração, pode dizer: Pai, tu poupaste do filho de Abraão, Isaac, porque não poupa teu filho, humano, perfeito. Na hora difícil, o humano se sente só. Pai, tu poupaste o filho de Abraão, Isaac, porque tu não poupas a mim, sou teu filho. Afasta-te de mexicar o teu poder de Deus. Mas depois deles, assim seja feito a tua vontade. E a vontade do Pai se fez. E a vontade do Pai não é que ele goste de ninguém. A vontade do Pai não é o sofrimento da pessoa humana, não. A vontade do Pai não é a dor humana que maltrata, que acompanha a gente dias, semanas, meses, anos, a vida inteira. Não é a vontade do Pai. A vontade do Pai é vir por isso que estou aqui. Porque Ele me dá vida. Ele é a minha inspiração para que em meio às dificuldades do tempo, em meio às dificuldades internas que a gente tem, carrega histórias de tanto tempo já vivido. É Ele. E aqui estamos, nos aproximando do que é mais grandioso, a vida. Que bom que a gente tem essa condição de que aqui a vida, porque a palavra é vida, o mistério de um dom que se consagra à vida, e a gente tem porque a gente quer vida. A gente não quer a nossa morte, a gente não quer o nosso sofrimento, e a gente se apropria da vida. E chegamos à noite da vigília que a gente escutou das maravilhas de Deus. E como Deus é maravilhoso. A gente ouviu a história da criação, a história da passagem do povo de Deus pelo mar vermelho. A gente ouviu tantas maravilhas que Deus realizou. E nós hoje podemos dizer que este mistério aqui, ele ultrapassa em grandeza tudo que Deus até então fez na história, ele ultrapassa. Porque o mundo responde de mim. Eu sinto, eu tenho. É por ele que eu vivo. É por ele que carrego a cruz de cada dia. É por ele que celebra a vitória de Deus sobre o pecado, sobre a morte. É aqui que eu professo que eu não morrerei, pelo contrário, haverei de viver.
E é isso que nós celebramos hoje. E que nós devemos, irmãos e irmãs, abraçar o que essa palavra durante 50 dias vai nos fazer ouvir. Os irmãos se tornam testemunhas de algo bom que viram, de algo bom que testemunharam. Os irmãos se tornam testemunhas do que vivenciaram. E assim que deve ser cada vez católico, a gente vivencia grande fé. Desse mistério eu sou testemunho do quanto ele me faz bem. Do quanto ele me faz bem. Uma senhorinha visitava lá na Barra Nova. Eu fui lá na casa dela fazer a visita e o Bernardo veio. Quem é que me veio para essa sagrada comunhão? Ela disse: esse é o paizinho, Bernardo. É ele? O que é que a senhora sente? Eu disse: rejuvenescida a cada irmão com Jesus. Gente, testemunho daquele que saiu de uma boca tão simples, de alguém que chegou a uma certa idade, talvez com uma vivência da religião, mas que hoje distante mora lá no Pioás, mas estava na Barra Nova, na casa de uma sobrinha, e ela pôde dizer isso para eu ouvir. Eu rejuvenesço a cada encontro que eu tenho com a Eucaristia. É o destino de cada um. Sábado Santo, na vigília pascal, nós prontos a glorificar a Deus pela vida que está diante de nós, caminhando à nossa frente. Eu rejuvenesço. Olha que expressão, que disputa. E a gente nos novo peito aproveita. Abandonou a vida. Disse quantos não? 3 galgando. Aquele que na sua impetuosidade pode dizer: nunca te abandonarei, aonde tu fores, eu irei. Mas Jesus conhece o coração. Tu vais para onde eu for. Tu vais me negar 3 vezes. O galo vai cantar na terceira vez. Teu não. E aconteceu. Covarde. Hoje toma uma palavra. Hoje se torna testemunha. Hoje proclama aos 4 cantos o que os homens fizeram, mas o que Deus fez, que foi muito maior do que o que os homens fizeram. E assim somos nós. Deus é muito maior do que a injustiça que a gente passa. Deus é muito maior do que aquela ferida que alguém abriu. Quem dá sangue. Deus é muito maior. Então hoje é o dia de a gente poder se aproximar da luz. Por isso que é uma ceia que permanecerá conosco 50 dias. É o signo pascal. É a presença do Cristo que vai se consumindo, como você vai se consumindo. As lágrimas vão descendo. Se já estiver descendo lágrimas de amor. Então é isso. Que hoje seja o dia da nossa renovação. Que hoje seja o dia de impulso maior para a vida da gente. Que a gente entenda que nós temos um auxiliador, alguém que olha por nós, alguém que sofre conosco quando sofremos, alguém que sente as dores que sentimos quando na dor do encontro nós nos encontramos. Hoje é o dia. Ontem, na vigília, bem que a gente poderia ter cantado uma canção tão bonita.
Tão lindo o verso que o poeta fez tão bem. Oh, eu quero uma rosa mais linda que eu ver. Quero a estrela mais linda que tiver, para enfeitar a noite do meu bem. Lindo isso, né? Lindo isso. A gente ouvir versos como esse. Quero a alegria de um barco volta, a alegria que é doce do pé, para enfeitar a noite do meu bem. É isso. Nosso bem, uma noite, fez dessa noite uma noite mais clara. O que for o seu desejo, eu quero ver sorriso no rosto, eu quero ver a alegria voltando. E tudo isso ele fez. Por isso que o domingo eu encontro com um bem maior que é Deus. É o meu bem. É o meu bem. Eu abraço. Eu me declaro a Ele. É o meu bem. Eu digo que eu amo. E digo a Ele quais são os defeitos que eu tenho, as falhas que eu carrego comigo, que ainda não foram superadas. Mas que Ele tenha paciência. Que Ele seja a presença que sempre é, e vá me dando a graça de me esvaziar. Porque é isso que a gente tem que fazer na vida que a gente vive: se esvaziar, para poder se encher. E quando a gente tem, nada mais importa. Nada mais importa. E é isso. O dia de hoje, o domingo de Páscoa, é o dia do nosso bem. É o dia do nosso bem. Ele pega uma rosa mais linda para enfeitar esse dia do meu bem e trazer para cá. A rosa mais linda. É isso. Louvado seja nosso Senhor Jesus. Sempre seja louvado. Eu creio sim. Eu creio sim, e vivo alegre a minha fé. Eu creio sim, e vivo alegre a minha fé. Creio Deus Pai todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo Deus Espírito Santo, Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o nosso braço, foi crucificado, não sepultado, desceu aos santos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, julgará aqueles que aos dos mortos, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos,